Olá, galera do Flow Vibe. Hoje é o nosso segundo vlog e eu quero contar um pouquinho mais do que acontecia comigo quando eu era criança. Eu tenho uma história assim que eu já tinha umas percepções diferentes, assim. Eu conversava com espíritos, eu via e sentia muita coisa. Eu tinha algumas lembranças também de vidas passadas e era muito difícil para mim conseguir assim lidar com isso, sabe? E aí eu fui inventando alguns artifícios para isso. Então, assim, toda vez que eu ia dormir, tinha uma cômoda. Então, para eu não ficar tendo as percepções, eu ficava focada na cômoda, contando quantos puxadores tinham. Aí depois eu falei pro meu pai que eu tinha muito medo. Meu pai fez, sabe aqueles adesivinhos fluorescentes que você gruda no teto de estrelinha? Então meu pai encheu assim, fez no teto todo e aquilo era eu ficava viajando naquilo, nos cometas, nas estrelas. Aí ele fez as constelações todas e aí aquilo me acalmava. Então uma dica para vocês pais também de ajudarem os seus filhos, primeiro ver que existe algo em comum, porque não é anormal, gente. É só incomum. Muitas de nós adultos também, quando eram crianças, também tinham essas percepções. Só que ao longo do tempo vai atrofiando se você não estimula, né? Se você não trabalha com essas percepções. E cada vez mais as crianças de hoje, Índigo e Cristal, têm essas percepções de uma forma mais fluida, de uma forma mais natural. Então, muitas vezes apenas precisa de um equilíbrio ali, de um ajuste, ajudar esse ser. Então, qual é o meu trabalho dentro do Flow Family? Eu ajudo essas famílias a se ajustarem, a voltarem a se comunicar. Então, assim, o filho não sabe como utilizar essa percepção extra que ele veio e a mãe não sabe como fazer para ajudá-lo. Então, assim, o meu papel é exatamente a ser meio que a tradutora e mostrar para eles como eles dois podem se ajustar, se trabalhar, se entender, se comunicar de uma forma mais fluida. O que é fazer diferente? É vocês se conhecerem, porque como que vocês vão poder ajudar o seu filho se você não se conhecer? Verificar qual é o que a sua criança interior, que muitas vezes está ali numa situação de falta ou ferida, né, tá precisando. Porque a gente só consegue fazer diferente com os nossos filhos a partir do momento que a gente cuida dessa criança interior. A gente muda o registrozinho que ela tá lá. Vamos supor que ela sente um abandono ou uma emoção que faz ela ficar nessa repetição na falta. Então, olhar para a realidade da vida de uma forma no negativo. Então, o que a gente veio fazer é ajudar as pessoas a olharem da forma positiva, irem para o vértice positivo. E para ir para o vértice positivo, para você ter o todo, a gente precisa se autoconhecer. Então, muitas vezes, por quê? Porque você acaba projetando o seu olhar para o seu filho. Quando você olha para o seu filho, muitas vezes você se depara com essa criança, a sua criança interior que está ferida, e faz uma projeção. Então, você automaticamente quer ajudar o seu filho, você entra num desespero, né? Porque muitas vezes a sua criança interior também não sabe como fazer aquilo diferente. Então, fica difícil você arrumar recursos para poder ajudá-lo. Então, é exatamente esse papel que é o meu, de facilitar isso dentro das famílias, também das pessoas em si, do próprio ser, porque a gente vai fazendo essa mudança coletiva, né, do nível de consciência, onde as pessoas percebem esse todo, que são seres completos,
únicos, que são conectados, né, que são multidimensionais, à medida que vão se autoconhecendo e vão passando, que a vida é uma sucessão de processos. Então, o resultado final, ser feliz, é diferente que nem a gente vê nos contos de fadas, de princesas. Eu acho que é exatamente isso. A vida é você vai passando e equilibrando aquelas DPs que eu brinco, que é assim. Então a gente tem a oportunidade na vida, quando a gente vem pra cá, de ser a oportunidade de você fazer aquilo de uma forma diferente. Então imagina que você ficou de recuperação, de DP na escola. Então a vida aqui é exatamente isso. Imagina o planeta como uma escola, onde você vai aprendendo, né, as matérias e dependendo, você ficou de DP, então vamos supor que a sua DP é, sei lá, rejeição, abandono e traição. Vamos supor. Aí você fala assim, eu vou para lá, para a escola, para trabalhar essas DPs, certo? Aí, o que acontece? Você, em determinado momento, aí você fala assim, para essa missão lá na Terra, eu preciso, sei lá, de 50 quilos de energia, eu vou cumprir essa missão durante 90 anos, e eu preciso de um pai assim, com essas características, a mãe assim, a esposa, tal, você faz a logística. Em determinado momento, aqui na Terra, você se depara com essas matérias, que é onde você se liga a essas emoções. Então, o que acontece? Você fica aqui na terceira dimensão, aqui na superfície da Terra, você fica com o seu corpo físico aqui, porém a sua referência pode ser de quando você fez a DP, do porquê que você fez a DP, né? Ficou de recuperação, alguma coisa estava em desequilíbrio que fez com que você ficasse de recuperação, ou você cabulou a aula, ou você não estava entendendo a matéria. Então, o que fez? Então, você guarda no seu chipzinho de memória essas emoções de quando você fez essas DPs. E aí você se depara aqui exatamente para fazer diferente. É uma oportunidade de você fazer diferente e ter um novo nível de entendimento para que você se mantenha em equilíbrio. Então esse é o objetivo do trabalho do Flow Vibe, que é equilibrar, a te ajudar a passar de ano dessas DPs, mostrar para você ferramentas para que você conheça melhor as matérias, para que quando você for fazer uma nova prova, você passe de ano aí nessas matérias que você ficou de recuperação, certo? Então deixa fluir, vem pro Flow Vibe, tô te esperando, até mais.